Abraço. Bom, pessoal, vamos começar falando então de coisa boa, né? Mais uma live. Ó, o Ângelo, grande abraço, Ângelo. Esperamos muito em breve você estar no nosso time principal, que se recupere logo da lesão que te afastou e que seja logo integrado ao time titular. Então, um grande abraço pro Ângelo, nosso piada base está na live. Daqui a pouco o Luizão aparece aí, o pessoal sempre acompanha nossas lives da base, né? Bom, mais uma live que a gente começa sem pistolagem, mais uma live para falar de coisa boa. E vocês me conhecem, vocês sabem, quando é para reclamar, quando é para falar mal, a gente vem aqui e fala. A gente não se esconde, a gente... Pô, desculpa, o cabelo hoje tá feio porque tá um calor desgraçado. Quando é pra gente reclamar, a gente vem, reclama, a gente aponta os erros, a gente tenta... Mas também, quando o Coritiba tá numa boa fase, a gente aqui tem que ser os primeiros a exaltar os pontos positivos. E quem me acompanha no Twitter tem visto eu fazer alguns levantamentos aí de atletas, de alguns quesitos, alguns índices do Coxa nessa campanha na Série B que eu acho que merece ser exaltado pela torcida também, além de serem exaltados pela imprensa tradicional, né? Então, a gente tem aí alguns pontos positivos muito evidentes, outros nem tanto, outros um pouco mais escondidos, que a gente precisa cavocar um pouco ali para trazer isso para a torcida, mas eu vou delimitar e vou comentar sobre todos esses com vocês aqui durante essa conversa, para que a gente passe a régua nesses primeiros 20 jogos aí do Coritiba na Série B, líder mais do que nunca, abrindo uma vantagem considerável para o quinto lugar, que é o mais importante, e também, porque não abrindo uma vantagem para o vice-líder, né? Que o Coritiba hoje, indubitavelmente, é um dos principais postulantes, não só o acesso, mas também ao título dessa Série B. Uma Série B complicada, disputada, mas que o Coritiba vem mostrando que mais uma vez eu venho aqui falar, né, que é o time a ser batido. Hoje o Coritiba é o time que menos perdeu na competição. É o único time que perdeu 3 vezes na competição. Eu tenho aqui minhas colinhas aqui, né, do lado, mas eu já venho repetindo isso aqui há bastante tempo com vocês. O Coritiba é o time que mais venceu, com 11 vitórias, e é o time que menos perdeu, com 3 derrotas apenas. Então hoje o Coritiba é o time mais temido. Quando você vai jogar contra o Coritiba, você se preocupa, porque é o time mais difícil de você vencer, é o time mais difícil de você fazer uma performance que vai te dar pontos, né? Então isso precisa ser exaltado, né? O Coritiba que entrou desacreditado depois de uma campanha muito complicada no estadual, e o grande mérito do treinador Gustavo Morínigo, que encontra um 10 ideal, né? Porque eu não falo nem 11, porque o Wilson é titular absoluto aí, mas assim, ele consegue encontrar alguns atletas aí na titularidade que, com sequência, vem evoluindo evidentemente, principalmente a piazada da base. Alguns atletas mais experientes, a torcida já imaginava que ia entregar um bom futebol na Série B. A gente imaginava que o William Farias, como quinto jogador ali, que joga, né, no número 5 ali como primeiro volante, a gente imaginava já que faria uma boa performance na Série B, a gente imaginava que o Henrique seria realmente um dos melhores jogadores da Série B e vem mostrando isso. Qualquer pessoa que conhece um pouco de futebol e de Série B já imaginaria que o Léo Gamalho seria um dos grandes artilheiros da competição, e ele vem comprovando isso. O Wilson nem preciso falar. Então, assim, os atletas que a gente esperava que fossem entregar um bom futebol, os mais experientes, eles vêm entregando. Talvez o que a gente mais tinha dúvidas era o Robinho, né, pela questão física, mas o Robinho vem se firmando cada vez mais no time titular, fazendo boas apresentações, fazendo assistências, fazendo pré-assistências, retendo bem a bola, e com a questão física bem resolvida, é um titular absoluto hoje do time. Talvez o jogador experiente que menos tenha entregado o que se esperava seja o próprio Rafinha, que não é titular desse time, que é uma boa opção para segundo tempo, mas que talvez esteja um pouco abaixo daquilo que a gente esperava antes da competição. Fora ele, dos experientes, eu acho que todos estão entregando aquilo que se esperava, ou seja, o Gustavo Morínigo conseguiu fazer com que esses atletas performassem aquilo que podem, extraindo o melhor deles. Mas eu acho que esse não é o principal ponto, acho que esse é o que era esperado. A gente precisa exaltar questões mais complexas, mais complicadas, que só um treinador e uma comissão técnica muito competente conseguiria entregar numa Série B tão complicada.
Né? O Gustavo Morínigo, ele não só consegue fazer com que o Wilson, Henrique, Castan, Farias, Robinho, Rafinha e Gamalho entreguem aquilo que podem, mas conseguiu também e consegue encontrar em atletas mais jovens e até outros atletas que não tinha tanta expectativa, consegue encontrar neles a titularidade e evolução contínua. Acho que isso precisa ser muito bem exaltado, né? Eu coloquei hoje no meu Twitter o índice do Natanael, né? Vamos começar pela lateral direita. O Natanael hoje é considerado, disparado, o melhor jogador defensivo da Série B, junto com o Brian, que é um lateral muito bom da Náutico também. Veja, o Natanael é o segundo jogador que mais tem desarmes nessa competição. A gente sabe que numa Série B, a questão defensiva ela é muito importante e normalmente vem de jogadores mais cascudos, mais experientes. E veja, o Natanael com 19 anos é o segundo atleta que mais tem desarmes nessa competição. Então assim, o nosso atleta hoje da base, ele consegue hoje, jogando lateral direita, ser um dos principais jogadores defensivos de uma Série B tão equilibrada quanto essa. E se a gente puxar pela memória, e todos aqui que me acompanham na live sabem, um dos principais quesitos que nós cobrávamos do próprio Natanael era a melhora na questão defensiva. Ele ia muito bem ao fundo, ele é um jogador veloz, ele é um jogador inteligente, ele é um jogador maduro, ele é um jogador muito centrado, mas que cometia alguns erros no sistema defensivo que muitas vezes comprometia o time. E veja, nas mãos do Gustavo Morínigo e na comissão técnica, esse atleta na Série B se transforma num dos melhores jogadores nesse quesito do campeonato inteiro, não só das laterais. Então veja, o Gustavo Morínigo faz com que um atleta nosso, um ativo do clube, de apenas 19 anos, saia de uma condição de deficiência defensiva para não só melhorar, mas para ser um dos melhores jogadores de todo o campeonato. Isso é muito digno de nota. Isso é muito digno de nota porque isso é importante não só para o time atual, mas é importante também para a instituição como um todo. O Natanael, repito, é um ativo do clube e quando ele evolui, quando ele mostra um bom futebol, quando ele aparece do jeito que ele aparece num campeonato desse, num time líder, ele se valoriza demais. Ele se valoriza e com certeza hoje o Natanael vale muito mais do que valia antes do início da competição. Hoje o Natanael vale muito mais do que valia nas mãos de outros treinadores que passaram por aqui. Então veja, isso é mérito total do Gustavo Morínigo e da comissão técnica. Pegaram um atleta que tinha uma deficiência e transformaram esse atleta num dos melhores jogadores nesse quesito de uma competição muito complicada. Isso é muito digno de nota e tem que ser falado. Bom, além disso, o Gustavo Morínigo e a comissão técnica garimparam o Guilherme Biro na lateral esquerda, entendendo já logo no estadual que o Romário não ia dar conta do recado. E assim, o Romário não nos deixa mentir. Aquele lance contra o CSA decreta que ele não pode ser um jogador titular, ou mesmo até um jogador que dê muitas opções para jogo quando a gente precisa. E diante de dificuldades de contratações, diante de dificuldades financeiras, o nosso treinador ele consegue garimpar da base, Guilherme Biro, que com as características que tem, ele já jogou como meia, como volante, como atacante, como zagueiro, é um coringa. Mas ele conseguiu enxergar nesse atleta um jogador que funcionasse muito bem ali na lateral esquerda, dentro principalmente da função defensiva que é Guilherme Biro e Natanael nessa função. E isso precisa ser colocado, importante para vocês. Muita gente hoje critica Natanael e Biro por irem pouco ao fundo, cruzarem pouco, darem poucas assistências, poucos cruzamentos. Mas entendam que no sistema do Gustavo Morínigo no Coritiba, os laterais, eles são defensores de fato. Não sei se vocês lembram de um lateral esquerdo chamado Lucas Mendes, que passou pelo Coritiba, que era um zagueiro que foi deslocado para a lateral esquerda. O Guilherme Biro, ele é o Lucas Mendes, o Natanael, ele faz uma função muito mais defensiva. E vejam, hoje o Natanael é o segundo jogador que mais desarma na competição e o Guilherme Biro é o 10º.
Então são dois atletas que cumprem uma função muito importante e evoluem nesse quesito nas mãos dessa comissão técnica. E Gustavo Morínigo faz com que Guilherme Biro, que antes era um atleta desacreditado, vamos lembrar que ele foi praticamente ali queimado pelo Jorginho naquele jogo contra o Grêmio na Série A, ele garimpa esse atleta pós-lesão e encontra na figura desse atleta lateral esquerda a solução para o nosso sistema defensivo do lado esquerdo, do lado do Castan. Mais um ativo do clube que vem se valorizando nas mãos desse treinador. Mais um ativo do clube que hoje vale muito mais do que valia antes desse treinador colocar para jogo da forma que coloca. Então veja, é importante para o time porque não tinha uma grande opção, né, que era Romário. É importante para o clube porque hoje é um ativo que vale mais, porque é uma vitrine muito importante ser líder da Série B, um jogador titular dessa idade, jogando bem defensivamente principalmente. E é importante para o próprio atleta que se sente valorizado, ganha confiança e é um atleta que vem da base, respeita o clube. E com certeza, em momentos futuros, vai nos render não só tecnicamente, mas também financeiramente. E aí, o Gustavo Morínigo, ele encontra o equilíbrio que nós tanto desejávamos, que é o equilíbrio entre jogadores experientes e jogadores mais jovens. Se por um lado a gente tem Henrique e Castan, que já se esperava, cá entre nós, que sobrariam nessa Série B, a gente falou isso aqui, a gente falava que são jogadores um pouco mais velhos, são jogadores que precisam de um refresco, vamos dizer assim, na questão do gás. E foi justamente isso que Natanael e Guilherme Biro entregam ali nessas posições nas laterais. Então esse equilíbrio é muito importante, claro, com a experiência do Wilson atrás também. Um pouco mais para frente, a gente também tem um equilíbrio entre o William Farias, que é um jogador que, repito, esperávamos que renderia nessa Série B, junto com um atleta que talvez tenha sido a contratação mais inteligente do Coritiba nessa temporada, que é o Val. O Val era lateral direito de um time que caiu para a Série B. E com muita competência, o Coritiba garimpou esse atleta para jogar numa função de lateral direito? Não, para jogar de segundo volante. Veja, isso é competência na hora de prospectar e de contratar. De você enxergar um jogador desvalorizado que caiu para a Série C, de pegar um jogador que tem potencial para jogar em outra posição, apostar nisso e dar certo. O Val talvez seja uma das melhores contratações na questão de grau de dificuldade que o Coxa teve nos últimos anos. Não sei se vocês concordam comigo. O Val hoje é um motorzinho do time, talvez o maior termômetro desse Coritiba. Quando o Val joga bem, o Coritiba via de regra joga bem. E quando o Val não vai tão bem, o Coritiba também não vai tão bem. É o elo de ligação junto com o William Farias na transição ofensiva. E principalmente, acho que isso é pouco falado, e eu tenho que falar aqui também, ele não é só um elo de ligação, ele é um grande desafogo para quando Robinho, Paixão e Vagninho são bem marcados, para que a gente preocupe o adversário nos chutes de fora da área. Quando ele chuta uma, duas vezes, o adversário já fica preocupado com isso. E notem que quando o nosso... Olha lá, chegou o nosso artilheiro futuro. O Luizão faz o L. Grande abraço, meu querido. Notem que a partir do momento que o Val começa a chutar mais de fora da área, o próprio Vagninho e o Paixão, eles começam a encontrar mais espaços, porque os volantes adversários começam a se preocupar mais com as chegadas desse volante que é o Val. Então veja como ele é fundamental. E para finalizar, ele também tem um ótimo lançamento, uma ótima virada de jogo. Quantas vezes o Val pega a bola na direita e lança a bola para o Igor Paixão na esquerda para receber no 1 contra 1 contra o adversário? Essa é uma jogada quase que manjada. Já a torcida do Coritiba já está acostumada já de ver o Val pegando a bola pela direita, tentando encontrar o Vagninho marcado, e quando não acha faz um lançamento, uma inversão de jogo pro Igor Paixão, que via de regra tá sozinho no 1 contra 1 contra o lateral, contra o zagueiro. Essa é uma jogada bem trabalhada e bem inteligente do ponto de vista tático, né, vindo do Gustavo Morínigo também. Notem que isso vai acontecer muito nos próximos jogos. Vocês vão lembrar que o Doc falou aqui para vocês na live quando apareceu o Igor Paixão no contra 1 pós lançamento do Val. E para finalizar, né, não menos importante, a gente tem que falar vamos dizer assim,
da grande evolução que dois jogadores desacreditados vêm apresentando nas mãos desse treinador. Desacreditados por quê? Porque Igor Paixão nunca foi um atleta que a torcida do Coritiba apostasse todas as fichas. Inclusive, é um atleta que foi emprestado para o Londrina, é um atleta que voltou como opção, não era um jogador que se imaginava que seria titular. Lembrando que na cabeça da diretoria, os titulares seriam Rafinha, Robinho e talvez outro atleta, mas Paixão era um piá da base para ser uma opção para o Coritiba. E quando o Robinho não tem um preparo físico ideal e o Rafinha tem que ser deslocado mais para o meio, sobra a chance do Igor Paixão jogar na ponta esquerda. E veja, contra times fracos no início da temporada, ele até desenvolvia o bom futebol, mas ainda tomava decisões ruins. E quando a gente enfrentou times melhores, aí ele começou a cair de produção. A torcida notou isso, cobrou isso dele, cobrou do treinador outras opções, cobrou inclusive contratações. Eu mesmo vim aqui cobrar contratações para que Paixão fosse uma opção e não uma solução para uma Série B tão difícil. E por questões financeiras e até erro de contratações, o Gustavo Morínigo teve que acreditar em alguém ali para a ponta esquerda e acreditou nesse atleta que Igor Paixão. E olha o quanto esse atleta evoluiu. Olha o quanto, nas mãos de Gustavo Morínigo e dessa comissão de técnica, olha o quanto Igor Paixão evolui. Hoje ele é um dos principais pontas dessa Série B complicada. Hoje é um atleta que qualquer time da Série B gostaria de ter. Hoje ele é a nossa solução para a ponta esquerda. Apesar de não ser um jogador pronto pela pouca idade ainda, o Igor Paixão é um jogador que hoje ele consegue entregar drible, consegue entregar assistência, consegue entregar cabeçada, consegue entregar chute a gol, consegue entregar gols. Entendeu? Então veja, de Igor Paixão, que era desacreditado, quem transforma esse jogador numa solução para uma Série B tão difícil? Quem transforma? Gustavo Morínigo insistindo, dando continuidade, conversando com ele, colocando para ele, inclusive, que é importante ele ter tomadas de decisões melhores e principalmente para que ele apareça mais para o jogo, para que ele sempre se dê como opção para outros jogadores, porque é um jogador que tem hoje um porte físico, uma força física muito maior do que era quando foi para Londrina. É um jogador forte, um jogador rápido, um jogador que vem evoluindo no contra um, é um jogador que vem evoluindo nas finalizações e principalmente vem evoluindo nas tomadas de decisões. Mérito do Gustavo Morínigo, transformou um piá da base que era uma opção, uma boa opção, numa solução. Quanto hoje o Igor Paixão vale mais do que valia antes dessa competição? Quanto esse ativo do clube, quanto esse jogador nosso hoje valorizou nas mãos desse treinador? Se fosse vender o Igor Paixão hoje e antes desse campeonato, a diferença é brutal. E ele mesmo é um jogador melhor do que era antes, não só pela vitrine, não só pelas oportunidades que esse jogador tem. É um jogador que hoje joga mais do que jogava antes. E por muita orientação do treinador. Vocês podem notar que na beira do gramado, os caras ficam cantando o jogo o tempo inteiro. Parece videogame. O Gustavo Morínigo e o Júlio Sérgio, eles ficam o tempo inteiro. Vai, volta, vai pra cima, evolui, diminui o espaço. Então assim, o jogador ele vai entendendo, vai se acostumando e ele vai melhorando nas tomadas de decisões. Gosto muito daquilo que o Gustavo Morínigo faz com esse piá da base, assim como outros jogadores jovens que eu já comentei. E aí, para finalizar, não podemos deixar de falar do Vagninho. O Vagninho que eu mesmo aqui nas lives falei que era um bagre, que era um pangaré. Olha, achincalhei esse jogador aqui. Inclusive pedi dispensa do Vagninho. Aliás, não só eu, né? Grande parte da torcida não acreditava que o Vagninho podia nem ser banco do Coritiba. Vagninho não conseguia performar no estadual, tinha lapsos de jogos horrorosos, inclusive, e de repente o Vagninho, com sequência e nas mãos do Gustavo Morínigo, se torna uma boa opção para a ponta direita. Claro que o jogador tem muito mérito, o Vagninho é um dos jogadores mais trabalhadores desse elenco. O Vagninho é um dos jogadores que mais tem vergonha na cara, que mais tem tesão de jogar no Coritiba, que mais tem orgulho de jogar com a nossa camisa, mais entende o tamanho do Coritiba.
Você vê como ele joga, você vê que ele dá o sangue, você vê que ele tem raça, você vê que ele volta a marcar, você vê que ele nunca tá disperso na questão da fase defensiva. Isso é jogador com vergonha na cara. Isso é jogador que, assim, por mais que tenha deficiências técnicas, sempre temos que exaltar. Até porque ele é um jogador que tem entregado também bons índices. Ele é um jogador que tem feito assistência, é um jogador que tem finalizado muito bem, é um jogador que tem feito gols, é um jogador que tem feito pré-assistências, é um jogador que tem se movimentado bem e é um jogador que trabalha muito bem na fase defensiva do Coritiba. Vamos lembrar que o Coritiba hoje é muito melhor defensivamente que ofensivamente. E o sistema ofensivo como um todo, ele funciona muito bem quando você tem os pontas auxiliando na fase defensiva, que é Igor Paixão e Vagninho. Então veja, o Vagninho, ele pode ter alguns problemas técnicos evidentes que todo mundo enxerga, mas ele supre isso com vontade, com determinação, com raça, vergonha na cara e principalmente com respeito à nossa camisa. Então o jogador assim tem que ser exaltado. Sabe por quê, pessoal? Sabe por quê que tem que ser exaltado esse jogador? Porque a gente cansou de ver jogador vagabundo vir jogar aqui no Coritiba. A gente cansou de vir jogar jogador sem vergonha que vem mamar na nossa teta aqui. Jogador que até tem mais técnica que Vagninho, mas que vem aqui pra enganar a torcida, que vem aqui pra roubar o nosso dinheiro, que vem aqui pra treinar, pra fingir que jogar. Esse tipo de jogador cansou de passar por aqui nos últimos anos. Jogador sem caráter, jogador sem vergonha na cara. E o Vagninho, ele supre deficiências técnicas com o oposto de tudo isso. Então precisa ser exaltado o senhor Vagninho, sim senhor, titular absoluto desse Coritiba. E graças a quem? Graças a quem? Graças a Gustavo Morínigo, que mais uma vez encontra posicionamentos de segundo atacante, encontra orientações de como fazer fase defensiva. Veja, não é à toa que o Vagninho começou a melhorar com a sequência. O que seria Vagninho nas mãos de um Jorginho? Grande abraço, Fabro. Grande abraço, Eduardo Ribas. Eu vou me empolgando aqui, eu não consigo ler muito. Você sabe que quando eu me empolgo pra falar, eu não paro. Então, assim, desculpa se eu não consigo ler os comentários, mas quando eu engato a quarta, você sabe como é que vai. Então, assim, a gente tem que entender que nas mãos de um Jorginho, de um Barroca, de um Marquinhos Santos, de um Pachequinho, cara, não interessa, esses caras que passaram por aqui, o que seria Vagninho? O que seria Igor Paixão? O que seria Natanael? O que seria Val? O que seria Biro na mão desses treinadores? O que seriam esses atletas na mão desses treinadores que passaram por aqui, pessoal? Eu não tô falando, repito, eu não tô falando de Wilson, Castan, Henrique, Farias, Robinho, Rafinha e Gamalho. Esses jogadores, eles jogariam o que eles jogam com outros treinadores, provavelmente. Agora, pegar jogadores que não entregam tanto quanto se imagina e faz eles irem no limite para entregar o que entregam, isso tem que ser valorizado, tem que ser exaltado. Por isso que eu exalto tanto o Gustavo Morínigo, porque ele pega peças que poderiam estar muito abaixo e faz com que esses atletas entreguem um futebol que ninguém se espera. Veja, ninguém esperava o Natanael bem defensivamente, ninguém esperava Guilherme Biro titular absoluto da Série B, ninguém esperava o Val titular absoluto, um desconhecido do Botafogo de Ribeirão Preto, ninguém esperava Vagninho do Guarani titular absoluto, e ninguém esperava que o Igor Paixão entregasse o que ele entrega. Isso é Gustavo Morínigo, como o Junzinho tá falando, meu querido Jun, grande cirurgião plástico. O Gustavo Morínigo, ele tira leite de pedra, e vou além, eu vou de novo, eu vou repetir o que o Glauco fala, e fala com muita propriedade. O Gustavo Morínigo, ele não tira leite de pedra nesse elenco, ele tira champanhe de rocha. Vou repetir, Glauco, um grande abraço para você. O Gustavo Morínigo, ele tira champanhe de rocha com esse elenco que foi dado para ele. Um elenco que, se você olhar no papel, talvez oitava, sétima colocação seria completamente entendível. E hoje é líder absoluto, sobrando na Série B. Sobrando na Série B. Veja, precisa ser exaltado. Precisa ser exaltado muito. Mas eu ainda não cheguei no ponto que eu gostaria. Eu não cheguei no ponto que eu gostaria, porque eu acho que Gustavo Morínigo tem um mérito enorme nisso. Mas tem um ponto que eu vou chegar, que eu quero que vocês concordem. Se concorda comigo, coloca o joinha nos comentários, que aí eu quero ver. Aí eu quero ver se eu acertei na mosca o que vocês têm na cabeça aqui, porque eu tô aqui para representar vocês
como torcida. Vou até tomar um gole. Pessoal, um dos grandes problemas do Coritiba, além de treinadores fracos, além de contratações duvidosas, além de torcida desacreditada, diretorias incompetentes, existia um ponto fraco no Coritiba que fazia com que tudo que era ruim piorasse. Sempre quando a gente tinha algum lapso de bom futebol, acontecia isso que eu vou comentar com vocês e desmoronava um cartelo de cartas ou mesmo até um castelo de areias. Um dos grandes problemas do Coritiba sempre foi a questão física de lesão. E aí a gente precisa exaltar o preparador físico, departamento médico, departamento de fisiologia do Coritiba. Esse é o grande diferencial desse Coritiba. O Coritiba, ele não teve... o primeiro joinha do Gus apareceu. Se tiver mais joinha, eu continuo falando. O Coritiba, ele não teve lesões graves de atletas fundamentais no time titular que tem idade avançada. Eu não tô falando de piazada de 20 anos, pessoal. Tô falando de gente de 35, 38, 37 anos que joga jogo atrás de jogo, porra. Os caras jogam todo jogo e não machucam. Não tem lesão muscular, não tem cansaço muscular, não tem torção, não tem fadiga, não tem CP... O que acontece, cara? A gente tem jogadores velhos. Eu comentei pra caramba isso antes do campeonato. A minha preocupação é que nossos melhores jogadores são velhos. Henrique é velho, Wilson é velho, Castanho é velho, Farias é velho, Robinho é velho, Rafinha é velho, Gamalho é velho. Esses caras não machucam, porra. Esses caras todo jogo estão jogando. Isso é algo que não se via no Coritiba. Isso é algo inimaginável, caras. Porra, eu não lembro de um Coritiba que você escalasse o time e falasse, puta, o próximo jogo com certeza vai ser o mesmo 11. E não era nem porque o técnico não queria, é porque muitas vezes tinha lesões, e lesões importantes. Se você perde um Gamalho no campeonato, por mais que o Morínigo seja um gênio, não dá. Você perde o Henrique, a gente já viu, não dá. Você perde o William Farias com o Matheus Salles na reserva, não dá. Então veja, a gente só consegue o que consegue, até o Robinho, como o Felipe Pardim falou. Quem imaginava que o Robinho ia ser titular de uma Série B tão difícil, com um histórico de problemas físicos que ele teve, caras? Quem que imaginava isso? Eu fui o primeiro a falar que era ex-jogador. Eu fui o primeiro aqui a falar, cara, contrate um meia porque o Robinho não vai dar certo, ele não joga 2 anos. E o cara tá jogando jogo atrás de jogo. Jogando bem, caras. Jogando bem. Dando assistência. Sendo o nosso meia cerebral. Porque o físico dele tá em ordem. Por isso que quando o Gustavo Morínigo fala eu vou poupar esse jogador, cara, independente do jogo que seja, eu falo amém. Eu falo amém. Se ele falar o próximo jogo contra o Botafogo, jogo difícil, ó, eu não vou colocar o Gamalho, eu não vou colocar... Cara, eu digo amém. Porque tá funcionando, cara. Porque tá funcionando. E assim, da mesma forma que você não via um time há muitos anos ter um padrão tático como o Gustavo Morínigo entrega, eu não lembro do último Coritiba que os principais jogadores, mesmo com certa idade, não lesionam. Então essa é a chave do sucesso. Esse é o ponto fundamental do Coritiba. Isso é pouco falado. Quantas vezes você viu a imprensa tradicional falar sobre isso? Quantas vezes você viu comentarista de jogos exaltando isso, falando, o Coritiba, por que o Coritiba é líder? Por que o Coritiba perdeu só 3 jogos? Porque o Coritiba é o único time que ganhou 11 vezes. Porque o Coritiba, além de ter jogadores qualificados, além de ter um técnico que imprime um jeito de jogar, que faz com que os jogadores entreguem aquilo que podem, ou até mais daquilo que a gente imagina, esses jogadores estão jogando sempre, cara. Esses jogadores estão todos os jogos ali. O Gamalho fez tantos gols porque ele está todo jogo lá. O Coritiba é uma das melhores defesas porque o Henrique, quando joga, o Coritiba é outro. Cara, a partida que o William Farias fez contra o Avaí é algo de cinema, cara. Vocês lembram? Até foi o primeiro tweet que eu fiz do jogo. O William Farias sai do meio campo, ele dá um pique, cara. Com a idade que ele tem, com o histórico que ele tem, ele dá um pique, volta e rouba uma bola. Juro, pra mim aquilo vale como gol. Eu que joguei como volante, como zagueiro, aquilo pra mim vale como gol, principalmente pela idade que ele tem, pela questão física que ele já teve.
Porra, isso é muito digno de nota. E ó, isso precisa ser exaltado. Isso precisa dar parabéns para a diretoria que contratou pessoas competentes, porra. Eu não sou o primeiro a pistolar aqui, eu não sou o primeiro a falar quando o técnico é ruim, quando o preparador físico é ruim, quando o cara vive no departamento médico e não sai, quando a gente não tem um jeito de... Eu sou o primeiro a falar, eu sou o primeiro a gritar, a pistolar, e eu vou ser o primeiro a exaltar questões positivas que mostram o Curitiba mais profissional. O Curitiba hoje é um time de futebol. O Curitiba hoje é um time que está seguindo um passo de estruturação para subir e para se manter, porque por mais que você tenha dificuldades em contratações, em ter peças, quando você tem um departamento físico que entrega os melhores jogadores para jogo, e quando você tem um sistema de jogo bem encaixado, é mais fácil o jogador que você contrata ou que você sobe da base, é mais fácil esses jogadores entregarem o máximo que eles podem e aí tornar um time mais competitivo. Por isso que eu tenho muito mais esperança que esse time suba e se mantenha, não tanto pelos jogadores, mas pela casca que se torna em volta. Porque hoje, por exemplo, se a gente sobe de divisão, a gente tem uma grana a mais, a gente acerta na contratação de um 9, por exemplo, e entra no lugar do Léo Gamalho, poxa, nesse sistema de jogo, talvez faça gol na Série A, como o Gamalho está fazendo na Série B. Porque tem todo um sistema montado para esse cara fazer gol. E tem uma sequência sem lesões também. Então, isso precisa ser exaltado. Quando o Curitiba acerta, e é raro recentemente acertar, eu sou o primeiro a vir aqui e falar e exaltar essas questões que essa diretoria tem acertado. Ó, show, nota 10. Acertou no treinador, acertou em não mandar embora no estadual, acertou na comissão técnica, preparador físico, departamento médico, departamento de fisiologia, fisioterapia. Entrega o que pode. O que a gente tem de bom no elenco está à disposição do treinador e aí fica mais fácil trabalhar. Pronto, desabafei. Desculpa. Falei demais. Gritei de novo, mas não tô pistola. Eu também me exalto quando fico feliz. Não fico só pistola, não fico só exaltado quando fico pistola. Pô, quando eu vejo uma coisa boa, eu me exalto também. Beleza? Bom, pessoal, então, resumo, né? Eu fiz um apanhado geral aí do Curitiba até aqui, e agora a gente vai falar alguns pontos aí. Primeiro eu vou falar um pouquinho do que a gente viu na questão do jogo contra o Avaí, bem rapidamente, né? E aí a gente já vai prospectar aí os próximos jogos contra o Botafogo e alguns outros jogos que, ó, sinceramente, se o Curitiba jogar o que sabe, tem tudo pra assim, cavocar o acesso no começo do turno. Tem tudo pra isso. Olha, o Douglas preocupado. Respira, Doc. Tô respirando. Deixa eu baixar a rotação, porque você sabe, quando é pra falar de coxa, meu amigo, o negócio sobe aqui sobe o sangue aqui pra falar do Verdão. Bom, vamos lá então. Primeiro do jogo contra o Avaí. Não sei se vocês concordam comigo, se vocês notaram isso, tá? Mas qual foi a grande diferença desse jogo contra o Avaí para outros jogos, né, que até o Curitiba ganhou, mas não teve um desempenho tão consistente? Eu achei o Curitiba contra o Avaí um time muito concentrado. Um time muito concentrado. Veja, o Curitiba talvez tenha tido um erro no jogo importante, que foi no lance do gol, e mesmo assim foi mais mérito do adversário do que propriamente falha do Curitiba. Eu vi o Curitiba muito consistente naquilo que se propunha a jogar fora de casa. Muitas vezes deixou o Avaí com a posse de bola, fazendo com que até a gente se retraísse um pouco na marcação. Mas veja, sempre na fase defensiva, o Curitiba estava muito bem estruturado, muito bem montado e sabendo muito bem o que queria. O Curitiba foi muito concentrado, o Curitiba foi muito sério nesse jogo. O Curitiba finalmente entendeu o tamanho do jogo que é contra o Avaí fora de casa nessa Série B, que era um jogo de 6 pontos. Era um jogo para cravar a liderança e principalmente para mostrar para todo mundo que o Curitiba é um postulante ao campeonato e não só ao acesso. Quem viu esse jogo contra o Avaí, que no jogo era o vice-líder, quem viu esse jogo, pode ser da imprensa, torcida, adversário, não interessa. Quem viu esse Curitiba crava que o Curitiba tem tudo para ser campeão da Série B. Aliás, um jogo muito parecido com
com o que a gente fez contra o Guarani, que foi um dos jogos que eu mais gostei nessa temporada, e até parecido contra o Náutico e Goiás. Para mim foram os 4 melhores jogos do Coritiba nesse campeonato. Os 2 melhores fora de casa, na minha opinião, contra o Guarani e contra o Avaí, os 2 melhores em casa contra o Goiás e contra o Náutico. Então veja, é um jogo, e até pelo tamanho do adversário na Série B, se o Coritiba perdesse, acho que perderia a liderança. Para você jogar no campo do adversário, virar o jogo do jeito que virou e finalizar o jogo de maneira concentrada, sem grandes riscos, né, sem tomar aquela pressão que a gente sempre toma no final dos jogos, é jogo de gente grande. É jogo de gente grande, é jogo de time grande, é jogo de time que tá para buscar o caneco. É jogo de time que ganhou 11 vezes, como ninguém conseguiu, e é jogo de time que perdeu apenas 3. É muito difícil ganhar do Coritiba. Veja, o Avaí, vice-líder, abriu o placar contra o Coritiba em casa e não conseguiu ganhar. E mais, perdeu. É muito difícil ganhar do Coritiba. O Coritiba perdeu 3 jogos contra o CSA com praticamente o time reserva, porque tirou os principais jogadores. Perdeu pro Operário, porque a gente não consegue jogar contra o Operário, não sei o que acontece. Né? O Operário é a nossa asa negra, recente, né? E contra o Botafogo foi uma roubalheira sem tamanho, né? Fora isso, ou empata ou ganha. Time muito concentrado, muito consistente e, sinceramente, se o Coritiba jogar o que jogou contra o Avaí nos jogos fora de casa, a gente vai ser campeão dessa Série B, porque os times, mesmo jogando em casa, vão ter muita dificuldade de ganhar da gente. O Coritiba é muito inteligente, a transição com o Robinho, a movimentação do Igor Paixão e do Wagninho me chamou muita atenção. E o Val sempre chutando fora da área, fazendo bons passes. Léo Gamalho sempre muito bem posicionado. Para mim, os 2 melhores atletas desse jogo foram William Farias e Igor Paixão. William Farias foi um monstro. Sério, para mim foi um dos melhores jogos de primeiro volante que eu vi no Coxa nos últimos 2 anos. O cara pegou a bola debaixo do braço e falou: cara, vocês não vão passar de mim por nada. O cara, depois desse jogo, pra vocês terem uma ideia, o William Farias é o jogador que mais tem interceptação no campeonato. Ele não deixa a bola passar, ele intercepta. É o jogador que mais tem interceptação na Série B. E ele conseguiu alcançar essa marca principalmente nesse jogo. Nesse jogo aí que contra o Avaí, que, puxa, o cara comeu a bola. Só não foi melhor que o Igor Paixão, porque o Igor Paixão merecia fazer os 2 gols. Ele deu muito azar naquele lance da bola na trave. E aí o Léo Gamalho, como sempre, né? Fedido, fede a gol o Léo Gamalho. Estava lá bem posicionado. E aí fez o gol da vitória. Era para ser 2 gols do Igor Paixão, que já tinha dado uma boa cabeçada e já estava se movimentando muito bem. E aí, de resto, os 4 ali de trás, Biro, Castan, Henrique e Natana, jogaram muito bem também. Não vi falha no gol dos caras. E quando a gente estava na frente, a gente não correu grandes riscos, né? Então é isso, acho que contra o Avaí ele jogou exatamente como eu gostaria que jogasse. Se falar assim, Doc, como que você quer que o Coxa jogue contra o Avaí? Eu gostaria que jogasse daquela forma. Contra o Avaí, contra o Bugre, um jogo inteligente, um jogo concentrado, um jogo muito estudado no detalhe, mas que a gente não deixa o adversário ter grandes chances. O Wilson não fez nenhuma grande defesa. Repito, num jogo difícil, contra o vice-líder, fora de casa, saindo perdendo, o nosso goleiro não fez nenhuma grande defesa. O Wilson não fez nenhuma grande defesa, pessoal. Por quê? Porque o sistema defensivo funcionou, beleza? Contra o Avaí, isso, fiquei muito feliz, um dos melhores jogos do Coritiba. Olha, vou te falar, fiquei orgulhoso do Coxa nesse jogo. Um dos jogos que eu mais gostei de ver do Coritiba nessa temporada, por tudo que eu falei. E aí a gente vai seguir os nossos passos muito mais complicados, né? Deixa eu abrir aqui na minha colinha. Nos próximos jogos que o Coritiba vai ter na temporada. Coritiba vai ter pela frente, agora até tuitei, fiz um tweet bonitinho, dá moral pro Doc lá, fiz um monte de emojizinho e tal, caprichei na postagem para vocês, mostrando que a gente vai ter pela frente um caminho de 6 jogos agora, muito mais fácil do que a gente vai ter mais pra frente. E é muito importante que o Coritiba aproveite que não tem ninguém lesionado, aproveite que tá numa boa fase, aproveite que tá líder, que tá com moral, para passar por cima desses caras. Agora é o momento de ganhar esse campeonato. Os pontos de agora, eles valem o mesmo que valem no final do campeonato. Só que os adversários que a gente vai ter pela frente agora são inferiores aos adversários que a gente vai ter mais pra frente. Se a gente dividir 6 jogos, né? E aí o último, que é a Ponte Preta, esses primeiros 6 jogos,
fora o Avaí, que a gente já ganhou e era difícil, a gente vai ter o Botafogo, que vai ser um jogo complicado, e depois 4 jogos bem mais fáceis. Veja, a gente pega o Londrina, que é muito ruim, a gente pega um Brusque, que tá muito ruim, a gente pega um Vila Nova, que tá muito ruim, e depois o Vitória, que também tá muito ruim. A gente vai pegar, pessoal, 4 times que vão brigar para não cair. Repito, o Coritiba vai pegar depois do Botafogo 4 times que vão brigar para não cair. O Coritiba precisa de 8 vitórias para subir. 8 vitórias. Se o Coritiba ganha esses 4 jogos, ele vai precisar só de mais 4. E aí depois vai vir adversários mais complicados, né? CRB, Goiás, Sampaio, Náutico, Vasco, Cruzeiro. Esses times são mais complicados. Mas, ó, jogando o que o Coritiba jogou contra o Avaí, jogando o que o Coritiba jogou contra o Náutico, Goiás, Ponte Preta, falem pra mim, o Coritiba tem condição de ganhar de Londrina, Brusque, Vila Nova e Vitória ou não tem? Tem ou não tem? Claro que tem, cara. Então agora é o momento da gente acelerar e ganhar esse acesso, ganhar esse título agora. Se a gente ganhar esses 4 jogos depois do Botafogo, Botafogo é um caso à parte, vou falar daqui a pouco. A gente não tem muita facilidade contra o Botafogo. A gente é freguês dos caras, vamos falar a verdade. Mas, cara, Londrina, Brusque, Vila Nova e Vitória para ganhar os 4 jogos, jogando o que a gente joga. Se a gente ganhou de virada do Avaí, que era o vice-líder, a gente tem tudo para ganhar desses 4 times. E se a gente ganha esses 4 jogos, pela moral, por tudo, aí a gente já subiu, capaz de subir campeão e com muita moral pra gente, inclusive, fazer grandes atuações na sequência contra times mais difíceis, porque daí o time joga leve. O time joga leve. E veja, além disso, vamos além dos adversários serem menos complicados, o Coritiba vai ter mais tempo para descansar. Que era um problema do Coritiba, e a gente tem, né, jogadores mais velhos, não canso de repetir isso, mas a gente vai ter uma semana agora entre o Avaí e o Botafogo, a gente vai ter depois 4 dias contra o próximo, depois 5 dias, depois provavelmente mais uma semana. São períodos maiores do que a cada 3 dias como estava sendo. Então, Coritiba tem total condição de sair dessa primeira pernada, são 3, né? 3 pernadas de 6 jogos, 18 jogos, mais o último jogo contra a Ponte. Essa primeira pernada da mini-meta de 6 jogos, a gente tem como fazer muito ponto e garantir já uma boa chance de acesso e título. É muito importante, muito importante. E eu acho que assim, a gente tem condição para isso. Eu não estou pedindo nada demais. Eu não estou pedindo para ganhar do Goiás fora. Eu não estou pedindo para ganhar do Náutico fora. Eu não estou pedindo para ganhar do Cruzeiro. Eu não estou pedindo para ganhar do Vasco. Eu estou pedindo para ganhar de Londrina, Brusque, Vila Nova e Vitória. Coritiba, com o que tem hoje, com o time titular, com tudo que vem apresentado, o Coritiba tem totais condições de não só empatar, mas ganhar esses 4 jogos e encaminhar o acesso e o título. Então veja, vamos ficar muito atento a esse começo de retorno. Se o Coritiba ganha do Avaí, não perde do Botafogo e ganha esses outros 4 jogos, o Coritiba encaminha o título, encaminha o acesso para a Série A. Porque depois vai ter jogos mais difíceis e a gente joga mais leve, joga mais solto contra os adversários. Não é verdade? Eu tô sendo confiante porque o time tá me deixando ser. Eu tô sendo confiante porque o time tá me deixando ser. Eu sei que o Londrina é asa negra, eu sei que o Brusque não é um time tão fraco quanto os outros, eu sei que o jogar contra o Vitória lá não é tão simples, mas eu tô apostando naquilo que eu vejo. Eu tô apostando num Coxa que ganhou da Ponte Preta em casa, que ganhou de virada do Avaí fora, então eu tenho que acreditar naquilo que eu tô enxergando. Se o Coxa jogar mal contra o Botafogo, for goleado, eu posso até pensar diferente. Mas até esse jogo, né, vamos falar sobre ele agora, tomar um golinho. Até esse jogo aí contra o Botafogo eu tô confiante. Botafogo, vamos lembrar, ele é o melhor mandante do campeonato. Ninguém tem uma campanha tão boa quanto o Botafogo dentro de casa. Botafogo jogando no Rio de Janeiro tem 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Pra vocês terem uma ideia, o Coxa e o CRB, que são times que estão invictos na competição em casa, ganharam só 5 jogos. O Botafogo ganhou 8. Só que vão jogar fora de casa. E fora de casa, não é à toa que estão ali mais para baixo, tem uma campanha muito ruim ali, entre acho que 15º e 16º melhor mandante. Diferente do Coxa, que é o melhor mandante da competição. Então veja, o Botafogo fora de casa não assusta muita gente. Ele é complicado em casa. Jogando fora de casa ele não assusta tanto. Mas o Coritiba respeita muito a camisa adversária e isso me preocupa. O Coritiba respeita muito o Botafogo, Vasco e Cruzeiro. Vocês viram no primeiro turno que o Coritiba tinha a capacidade de ganhar os 3 jogos.
pelo que jogou. Botafogo, tudo bem que foi roubado, mas podia jogar mais. E ó, Cruzeiro e Vasco, pessoal, o Coritiba só não ganhou porque respeitou. Só não ganhou porque respeitou, e o Coritiba respeita muito os adversários. Então eu acho que agora, contra o Botafogo, é o momento de a gente se impor e falar assim, ó, beleza, a gente respeita, mas até a página 2. Agora aqui é Coritiba, aqui é líder, aqui é postulante, é campeão, e passar o carro em cima do Botafogo, que não vai ser nenhuma novidade perder fora de casa, e não vai ser nenhum absurdo perder pro líder também, porque não faz uma campanha boa longe do Rio de Janeiro, onde os árbitros adoram dar aquela ajudinha pros times cariocas. Cá entre nós, vimos e sentimos na pele essa emoção, infelizmente. Não é verdade? Bom, também colocando nessa mini meta, né? O Coritiba, ele precisa, para manter o trilho do acesso, o Coritiba, cada 6 jogos, ele precisa fazer 10 pontos. E daí no último jogo contra o Ponte Preta, como ele ganhou o primeiro jogo jogando em casa, para cumprir a meta precisa empatar apenas com o Ponte Preta no último jogo. Então vamos pensar que o Coxa empata com a Ponte Preta no último jogo. Pode até ganhar, mas empatando já serve. O Coritiba, para subir, ele precisa a cada 6 jogos fazer 10 pontos. Ou seja, 10 de 18 pontos em cada 3 mini-metas de 6 jogos. A primeira mini-meta começou com a vitória contra o Avaí. Então a gente tem mais 5 jogos. A gente tem, para cumprir a nossa mini-meta, a gente tem que fazer 7 pontos em 15 disputados. A gente, para continuar nos trilhos do acesso, nos próximos 5 jogos que eu comentei com vocês, que vai ser Botafogo, Londrina, Brusque, Vila Nova e Vitória, o Coritiba precisa fazer 7 pontos para continuar no trilho do acesso. Eu espero mais. Eu quero mais, eu quero e espero mais. Eu acho que o Coritiba tem total capacidade de fazer mais do que 7 pontos nos próximos 5 jogos. Mas se fizer isso, já está no trilho do acesso e cumpre a mini-meta de fazer 10 pontos em 18 a cada 6 jogos. Eu estou apostando em mais. Eu acho que 7 pontos, que nem o B, Nogara, está falando aqui, com esses adversários, 7 pontos é pouco. Exatamente, são 2 vitórias. O Coritiba joga 3 jogos em casa. Botafogo, Brusque e Vila Nova. Então assim, só aí já seriam 9 se ganhar todos em casa. E fora de casa joga com Londrina e Vitória, que não são grandes times. Então pode ter empate, pode ter vitória também. Eu acho que dá para fazer aí pelo menos 10, 12 pontos talvez. Vamos ver, acho que 10 pontos eu acho bem factível com esses adversários que hoje não são bons. Veja, repito, não é jogo contra Goiás, Náutico, CRB, é jogo contra times lá de baixo, pessoal. A gente tem que entender que não é à toa que esses times estão lá embaixo. O Coritiba pode ganhar desses times em casa ou fora, jogando o que tem jogado, obviamente. Pode jogar uma partida tenebrosa como foi contra o CSA? Pode. Aí pode perder, mas cá entre nós não aconteceu com tanta frequência. Beleza, pessoal? Mais alguma coisa? Vamos lá. Mais algumas coisinhas para falar. Primeiro, pessoal, é muito importante que se você não for sócio, seja sócio do Coxa. Eu tenho batido nessa tecla. Hoje teve uma carta aberta do presidente Juarez aos torcedores. A Rede Coxa fez uma campanha maravilhosa. Pegou 20 torcedores, pagou a primeira mensalidade para que continue sendo sócio campeão. Então veja, se você não é sócio, eu imploro para você, eu peço, olha, não sei nem o que falar mais para implorar para que a gente aumente o nosso quadro associativo. Coritiba, líder da Série B, entregando o que tem que entregar, jogando como time grande, não pode ter só 11 mil sócios. Eu entendo a dificuldade financeira, entendo que o Brasil tá complicado, mas, puxa, pessoal, deixa ele tomar um lanche aí no mês e paguem R$19,85. É muito importante que vocês sejam sócios. A diretoria está fazendo a parte delas. A diretoria entrega um time bom, está sendo responsável, não está fazendo loucura, está pagando conta, está pagando os atletas. Tive a informação, inclusive, que teve uma antecipação de receita essa semana e todos os salários e direitos de imagem estão quitados. Então, poxa, vamos fazer a nossa parte também. Ou se você tem algum amigo que não é sócio ainda, convence esse cara a ser sócio. Se não tem condição, pelo menos vintão por mês. Eu sei que cada um tem a sua condição, mas, puxa, o Coritiba tá fazendo por onde? Tá fazendo o dever de casa. Vai subir. Vamos subir junto com o Coxa, porra. Vamos subir sócio junto. Eu imploro, como Rede Coxa, como DOC, como torcedor, como aficionado e doente que não para de estudar e acompanhar, sejam sócios do Coritiba. Esse é um ponto que eu gostaria de falar. Outro ponto, a questão da torcida na sexta-feira. Veja, muita gente perguntou aqui na live
se a gente vai ter torcida no jogo contra o Botafogo e aonde vai ser. Pessoal, eu recebi a confirmação hoje, né? Tô dando em primeira mão aí para vocês, caso não tenham recebido essa informação, mas eu recebi a confirmação que esse jogo contra o Botafogo vai ser no Couto Pereira e não vai ser mais em Paranaguá, tá? Por questões de liberação de laudos, de autorizações de bombeiro, é o primeiro jogo do estádio, então não é tão simples essa liberação. Então veja, e agora tem o VAR, então tem que ter toda a questão do VAR, que é mais difícil de você implementar num estádio novo como o de Paranaguá. Então a informação que eu tenho, atenção, é que o Coritiba vai jogar contra o Botafogo no Couto Pereira. Essa informação já está certa. Segunda questão, com ou sem público? Veja, caiu muito mal a decisão do Cruzeiro de colocar público contra o jogo lá, contra o Confiança, sem os outros times aprovarem, porque fica uma coisa completamente desleal, né? Ah, na tua cidade pode público, na minha não pode. Então, você está sendo beneficiado por ter torcida, então acaba o fair play, né? Você tá tendo uma coisa a mais. E veja, o Cruzeiro, cá entre nós, teve um pênalti absurdo dado em favor deles, que talvez sem torcida o árbitro se sentiria mais à vontade para ir lá no VAR e dar uma olhadinha, né? Com a torcida, não sei se ele sentiu a pressão, talvez. Então foi algo desleal por parte do Cruzeiro. E o Coritiba não está disposto a ser desleal dessa forma, é a informação que eu tenho. Então o Coritiba só vai mandar público, e a gente sabe que a nossa prefeitura já liberou. O Coritiba só vai autorizar ter público no Couto Pereira quando a CBF chancelar e falar todos vão ter. Beleza? Então, provavelmente, né? Eu cravo aqui, posso estar errado, depois peço desculpas, mas o jogo deve ser sem torcida na sexta-feira às 9h30 da noite no Couto Pereira. Essa é a informação que eu tenho, beleza? Bom, Henrique Vermute tá em fase de transição, mas ainda vai demorar para voltar, viu? A foto, postei no meu Twitter hoje ele correndo pelo gramado, né? Mas não dá para se animar muito, não é algo que a gente vai ver tão cedo, mas olha, o que me anima é Gustavo Morínigo treinar esse jogador. Acho que tem tudo para ele ser uma grande revelação aí, para que a gente tenha uma boa opção para os nossos zagueiros que são mais velhos, né? Já que a gente tem um treinador que tem trabalhado muito bem com a base. Então, Luizão, Ângelo, Bernardo, Biel, são jogadores que eu estou muito ansioso, né? Fiz um tweet sobre isso também esses dias. Eu estou ansioso para ver esses jogadores na mão do Gustavo Morínigo, como ele tem feito com o Igor Paixão, Natanael, Val, Biro e Vagninho, né? Esses jogadores ninguém esperava muito e hoje estão rendendo bem. Beleza, pessoal? Acho que é isso, então. Coritiba é mais líder do que nunca, hoje com 39 pontos, 20 jogos, né? 11 vitórias, 6 empates e 3 derrotas apenas. É o time que mais ganhou na competição, é o time que menos perdeu na competição, é o melhor visitante da competição, tem o melhor saldo de gol da competição, 10, né, junto com o Goiás, tem 65% de aproveitamento e hoje está a 3 pontos do vice-líder e a 7 pontos do quinto lugar. Não teria como ter uma situação mais confortável que essa. E o Coritiba, com todos os méritos, construiu isso e agora nos próximos jogos tem tudo para, inclusive, ampliar essa vantagem e rumar para a Série A e, por que não, rumar também para o título dessa Série B. Beleza, pessoal? Desculpe, você sabe que quando me empolgo eu falo rápido, eu falo bastante, eu não respiro, eu grito, mas da mesma forma quando eu fico pistola, eu fico assim, quando eu fico feliz, eu também me dou o direito de me empolgar também, porque a gente é analista, a gente analisa, a gente estuda, mas no final das contas a gente é torcedor, né? E qual torcedor que não tá animado e não tá empolgado com esse coxa? Não é verdade? Um grande abraço para vocês, obrigado para quem gosta das lives e toda segunda-feira a gente vai estar junto. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço e saudações